Olá pessoal, eu sou Eduardo Rocha do site meuprojetorestaurante.com. Eu estou aqui para explicar para você como a sazonalidade pode afetar o faturamento do seu restaurante e como sempre para dar algumas dicas que eu considero importantes sobre esse assunto. É o seguinte, quando a gente fala em sazonalidade, o empresário que é dono de bar ou restaurante, ele logo pensa no seguinte: aumento ou queda brusca das vendas em determinados períodos do ano. Como era meu caso, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu montei meu restaurante em uma cidade turística, ou seja, a sazonalidade era uma característica particular do local. Ou era 0 ou era 100. Diferente, por exemplo, de outras cidades, que tem turista o ano todo, onde estava inserido o meu negócio, ou eu vendia muito e às vezes eu nem conseguia atender toda a demanda, porque o estabelecimento não comportava tanta gente, tem um limite, todo estabelecimento tem um limite, uma capacidade, ou em épocas de baixa, os colaboradores eles chegavam a ficar ociosos por falta de clientes. Pessoal, isso sem dúvida vai tornar a administração financeira do negócio mais difícil. Então a primeira dica que eu deixo nesse vídeo, para quem passa por esse desafio de alta sazonalidade, é a de que a ferramenta ideal para ajudar, principalmente na gestão financeira em regiões de alta sazonalidade, chama-se fluxo de caixa. Ele vai fazê-lo enxergar os períodos onde ocorre maior escassez ou sobras de capital. Então, você conhecendo esses períodos, você vai poder planejar melhor. Por exemplo, as férias dos colaboradores, as contratações e dispensas, os investimentos que você pretende fazer em máquinas, equipamentos, qual período que sobra mais dinheiro, compras de estoque, necessidade de ajuste nos preços dos pratos, as reservas para capital de giro, para cobrir os períodos de baixa e até mesmo a necessidade de investimento em promoções, propagandas. Tá? Eu reforço, pessoal, eu deixo aqui o recado. Todo o planejamento estratégico do restaurante, ele deve ser realizado também considerando essa variável, sazonalidade. Para que isso ocorra, é necessário conhecer o fluxo de caixa, correto? Conforme eu já disse. E para quem está começando o projeto de abrir um restaurante? Bom, para quem está começando, é mais importante ainda considerar a sazonalidade e fazer um planejamento financeiro em que ela esteja encravada nesse planejamento. Tá? Ou seja, quando for traçar os cenários, aqueles que a gente faz, o cenário esperado, otimista e pessimista no plano de negócios, considere as quedas e aumento nas vendas de acordo com a realidade que a região apresenta, para que essas estimativas mostrem o que realmente pode ocorrer. Isso vai influenciar no seu planejamento estratégico, conforme eu já disse. Então, uma outra questão relativa à sazonalidade que por vezes a gente esquece, e é muito importante também para o ramo de bares e restaurante, é relativo à sazonalidade relacionada à oferta de alimentos. Olha só, a qualidade e preço desses alimentos que são usados nas receitas estão diretamente ligados ao lugar onde eles são produzidos, ao clima, às épocas em que são comestíveis. Tá? Isso certamente vai influenciar diretamente no preço desses ingredientes e, por sua vez, isso vai refletir no custo unitário de cada prato que você serve. Então, é necessário que o empreendedor ele planeje o cardápio observando esses fatores também. Afinal de contas, nem sempre é possível repassar todos os aumentos para a clientela, ainda mais em períodos de crise. Só um exemplo para ficar mais fácil o entendimento disso. Um exemplo clássico, o mais clássico é o tomate. Então o tomate em 2018 ele teve um aumento de 70%. Imagina você comprando o quilo do tomate a R$ 4,50 e que tenha precificado um prato baseando-se nesse valor. Então, suponhamos que em algumas semanas você passe a pagar, por exemplo, R$ 8,00 no quilo do tomate. Isso é um fato, inclusive, que aconteceu aqui na minha cidade. Aliás, o tomate aqui na minha cidade o quilo chegou a R$ 9,90.
Mas para facilitar o cálculo, a gente vai fazer com R$ 8,00. Então, numa receita, por exemplo, que leva 300 gramas de tomate, o seu custo, né, dentro dessa receita subiria de R$ 1,35 para R$ 2,40. Parece pouco, mas imagine ainda se você vende 20 pratos com essa receita por dia. Isso significaria um gasto de R$ 21,00 a mais para produzir os pratos vendidos em um dia. No final do mês, isso vai significar R$ 630,00 a mais. Para um restaurante de pequeno porte, por exemplo, isso vai representar muito. É um custo a mais. Fora isso, ainda tem a questão do sabor também. Alimentos oferecidos fora de época, que são comestíveis, né, geralmente tem uma alteração no sabor. Muitas vezes você nem vai conseguir encontrá-los. Então, pessoal, para que o empreendedor ele não fique sem produtos e para que não ofereça também pratos cujos sabores dos alimentos, né, estejam alterados e o faturamento, para que o faturamento também não seja prejudicado por essa sazonalidade na oferta dos ingredientes, eu vou deixar algumas dicas aqui ou medidas preventivas, né, que podem ser tomadas para te ajudar aí nessa questão. Então, por exemplo, tenha pelo menos 3 fornecedores para cada alimento. Pelo menos para aqueles que são mais importantes para o seu cardápio e que não podem faltar. Fazendo isso, você vai ter mais alternativa para a compra, né? Substituir também produtos de alta sazonalidade por outros semelhantes, que tenha, por exemplo, o mesmo valor nutricional, sabor aproximado, e dar sempre preferência a fornecedores locais. Por quê? Porque o transporte também vai interferir no preço dos alimentos. Uma outra dica é o seguinte: lembre-se que o preço ele é flexível. O preço ele pode ser reajustado, desde que não prejudique o negócio e não afugente a clientela, né? Então, pessoal, essas são as dicas que eu queria deixar nesse vídeo relacionadas ao fatura e sazonalidade. Já comentei isso também em outro vídeo, né? Sazonalidade, pessoal, existe até em hospital, como diria um grande amigo meu. Então, não deixe de considerar isso no seu planejamento. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha contribuído aí. Um abraço e até mais.